Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de AutoCAD 2015. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar o assunto de fórmulas e cálculos matemáticos dentro do comando texto. Na verdade, o assunto dessa videoaula não seria esse tópico, seria o item de splines, tanto por CP, que é o comando de ponto, e o item de vértice. Porém, eu recebi aqui o e-mail, deixa eu abrir ele aqui, do Marcel Silva Oliveira. Aí ele mandou lá pelo site, ok? Para quem quiser também mandar uma mensagem, uma dúvida, acesse www.danielseverino.com, lá na barra contatos, me mande a pergunta, fica muito mais prático. Ou aí pelo YouTube, tanto faz. Bom, ele mandou assim, ó, como inserir fórmulas na caixa de texto do AutoCAD 2015, por exemplo, π. Aí eu não entendi muito bem a lógica, mas π1 sobre raiz de 2π, eu não sei se seria isso, igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, eu não entendi muito bem a sequência aqui da equação, mas eu vou tentar explicar isso dentro do comando de texto e vocês tentarem aplicar também essa fórmula, beleza? E é óbvio que eu vou explicar as equações, como que eu aplico, os valores e assim por diante. Então vamos ao que interessa. Bom, primeiro, toda vez que eu aplico aqui o comando texto, eu vou ter que colocar aqui, ó, multiline text. Já falei sobre esse assunto, então eu já vou direto ao assunto. Vou clicar num ponto, puxo o segundo ponto. Dentro da programação CAD existe uma linguagem, ok? Que é chamada Lisp, que respeita comandos e códigos inseridos. No caso de expressões, o código seria %, ok? O símbolo de menor, perfeito? Barra invertida, aí você coloca A maiúsculo, C minúsculo, exp, na verdade, EX, PR, você vai apertar a barra de espaço, dentro desse parênteses que eu abri tanto para o lado esquerdo e direito, colocar uma função. Por exemplo, vamos colocar uma conta aqui fácil, pessoal, vamos colocar aqui uma função aqui rapidinha, tá? Ó. Por exemplo, 6 mais 4, eu sei que o resultado é 10. Na frente do parênteses eu vou colocar o sinal, novamente, de maior e o porcento. Quando eu digito o último sinal, automaticamente ele já coloca o valor da expressão. Se você apertar o Ctrl Z, ó, ele vai trazer para você exatamente essa função em aberto. Então aqui você pode mudar, ó. No caso o Marcel queria o valor de π, ó, eu posso colocar aqui, ó, π, deleto esse último porcento e digito de novo, ó, ele já corresponde ao valor de π, 3.1415. Todo valor que vem como função ou fórmula, ele acaba colocando como se fosse um negrito, né, um tique, como se fosse um tick mark, né, ele está ali grifado com um tom de cinza. Eu posso pôr aqui resultado, por exemplo. Só que é o seguinte, galera, se eu for trabalhar com a digitação dessa expressão, desse código, dessa programação, vocês vão ter um transtorno muito grande. Alguns aí vão falar o seguinte, tem um comando de tabela, mas o assunto, pessoal, não é a criação de tabela, e sim um texto com uma função matemática. E como que eu posso fazer isso, então, com muito mais agilidade? Galera, aqui em cima, no grupo chamado Insert, eu vou encontrar o botão chamado Field. No comando de texto, eu falei sobre ele em relação a funções de autor, em relação a create sheet, data, enfim. Mas eu encontro aqui uma função chamada fórmula. Reparem que aqui, ó, field expression, tem exatamente aquele código que eu mostrei para vocês. Agora, o que vai facilitar a nossa vida? Aqui, ó, no campo de fórmula, eu posso preencher aqui as equações. Então, por exemplo, ó, 2 mais 6. Aperto o Enter, ele já cria aqui em cima em Preview o resultado, ok? E aqui embaixo a programação teórica no TXT, como que ele ficaria ali digitado. Bom, em equações de somatória, simplesmente o símbolo de mais já corresponde. Se eu quero, por exemplo, uma subtração, 10 menos 8, eu vou apertar aqui, então, resultado 2. Então, somatória e subtração não é difícil. Para multiplicação, no caso aqui, ó, 3.5, no caso 3,5 vezes, então 3.5 vezes 4. Aperto Enter, o resultado aqui em cima, ó, 14. Então eu não preciso me preocupar. Para aqueles que vão se perguntar, tudo bem, multiplicação, divisão segue o mesmo princípio, é só colocar a barra, mando ele calcular. E ele já traz 0.8750 aqui em cima em Preview, ele já traz o valor para você. O Marcel também trouxe uma curiosidade, que é o seguinte, valores elevados. Como que eu faço isso, então, dentro do CAD?
Por exemplo, 2 elevado, ok? Eu vou colocar aquele sinal chapeuzinho. Como eu digito ele precisa de um valor na sequência, ele não aparece até então. E eu vou colocar aqui elevado a 2. Olha só, então 2 chapeuzinho elevado a 2. Aperto Enter, resultado é 4. 2 elevado a 8, aperto Enter, 256. Vou colocar aqui, ó, 4 elevado a 8, 65.536. Então, você consegue colocar as funções matemáticas. Olha só que legal, eu posso colocar a palavra π e apertar Enter, que ele já reconhece como valor de π. Então, π elevado a 2, 9,869. Então, eu já tenho ali o valor. Outra pergunta que o Marcel também fez foi em relação a valores de raiz quadrada. Galera, eu sei que uma função matemática, o inverso da potência seria ali a raiz quadrada. Por exemplo, π elevado a 1/2, ou seja, 1 dividido por 2 é o inverso. Só que o CAD não interpreta, nesse caso, a fração na sequência. Até posso fazer um teste, colocar 1, abrir um parênteses, 1/2 e fechar o parênteses e calcular, ó. Dá 1,77, beleza? Agora, se eu não quero colocar o parênteses, basta você preencher com 0,5 e apertar o Enter novamente. E aí você fala o seguinte, professor, você colocou o valor de π, vamos colocar um valor aqui para a gente entender a raiz quadrada. Então, olha só, 16 elevado, ok? Abriu parênteses, 1/2. O resultado, literalmente 4. Ah, mas não quero pôr parênteses, põe 0,5, aperto Enter. Também dá o resultado. Funções na sequência, por exemplo, vamos lá, π, beleza? Deixa eu abrir um parênteses antes para ficar mais sequenciado. Elevado a 2 mais 2 vezes π mais, abro parênteses, π elevado a 0,5 e aperto Enter. Resultado aqui, 17,925. Então, assim, Marcel, aquela equação você vai ter que colocar numa ordem aí crescente. Você vai ter que representar isso dentro da sua fórmula. Então, o que eu recomendo? Abra o texto, abra a opção de field, vá para a fórmula, digite a fórmula aqui, ó, e verifique. Ainda tem as possibilidades de colocar como decimal, como valores de engenharia, ele representa como polegada, valores fracionários, nesse caso 17 inteiros, 15 e 16. Científico, que é uma exponencial, caso você utilize, mas colocando como decimal já está tudo correspondente. Ainda posso colocar a precisão com uma casa decimal até aqui, se eu não me engano, são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falei errado, são 8 casas decimais. Para você que quer colocar um valor, então, pode ser ajustado. Vou colocar aqui 3 casas. Para adicionar essa fórmula, basta você clicar aqui no OK. Automaticamente, essa função foi inserida aqui, ó, 17,925. Aí você fala o seguinte, professor, quero checar ou eu quero editar esse resultado ou editar essa equação. Simples. Você vai em cima aqui desse texto, ok? Dar um duplo clique e automaticamente ele vai voltar na função de fórmula com o seu item aqui digitado, e eu não quero mais aqui elevado a 2, eu quero elevado a 6. Aperto Enter, o resultado mudou, 969,445. Clico no OK e o resultado é alterado. Beleza? Se você tentar fazer aquelas funções igual Excel, igual a 10 mais 2, não adianta, você não vai ter o valor de texto ali como uma equação. Então, só resumindo, indo direto ao ponto, habilito o texto, venho no Insert, Field, ok? Função de fórmula, coloco a expressão que você deseja. Lembrando, a simbologia mais e menos funciona normalmente, multiplicação asterisco, divisão é barra, elevado a alguma coisa é o chapeuzinho, e você vai encontrar a raiz com o fator inverso, no caso 0,5, isso seria a raiz quadrada. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Marcel, eu espero que eu tenha ajudado para aqueles que nunca imaginaram fazer uma conta, no caso, um cálculo matemático dentro do comando texto. Espero ter aberto aí as possibilidades nos projetos de vocês. Recados dessa videoaula. Se você gostou, achou isso interessante, tem alguma utilidade, curta,
compartilha. Por favor, pessoal, favoritem esses vídeos no YouTube, porque assim mais e mais pessoas vão aprender gratuitamente. Vocês estão assistindo gastando 5 minutos e esse clique que vocês dão aí embaixo é muito importante para mim, galera. Espero a compreensão de todos, espero todos também na próxima videoaula e é isso aí. Quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado e fui!